Barcelona avança para contratar o atacante João Félix. Gabri Veiga está a caminho do Napoli e Pavard recebe oferta da Inter de Milão. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta do Mercado na Bola. A edição dessa sexta do Mercado da Bola vai começar pela Arábia Saudita, onde por lá tem jogador chegando ao mesmo time que o Neymar. O Al Hilal confirmou, ainda ontem, a contratação do goleiro marroquino Yassine Bono, de 32 anos. Ele foi contratado do Sevilha por 21 milhões de euros e assinou o contrato até 2026. Bono que vinha se destacando tanto pelo Sevilha quanto também pela seleção de Marrocos. Basta vocês lembrarem a baita Copa do Mundo que ele fez lá no Catar. Na última temporada pelo Sevilha, Bono havia disputado 36 jogos e passou 7 sem ser vazado. Sua contratação já foi oficializada. Então agora o sistema defensivo do Al Hilal também vai ganhando forma. Com o Bono no gol, tem o Koulibaly na zaga. Aí, agora, além de terem um meio-campo estrelado e um ataque estrelado, vão pouco a pouco também montando um sistema defensivo sólido. Falando em sistema defensivo sólido, quem tem tentado também fazer a mesma coisa é o Al Ahly. O Al Ahly nessa janela já contratou o zagueiro Ibáñez, que estava na Roma, e contratou o goleiro Mendy, que estava no Chelsea. Agora, segundo informação do jornalista Rudi Gallet, eles estão fechando a contratação do zagueiro turco Merih Demiral, de 25 anos, que está sendo contratado da Atalanta. Então, olha só que baita sistema defensivo o Al Ahly está montando. Já seria uma boa defesa para os padrões da Europa. Imaginem para a Arábia Saudita. Então, Demiral está sendo contratado e, segundo Rudi Gallet, a negociação está apenas a detalhes de ser oficializada. A negociação deve girar em torno de 18 milhões de euros já no pacote total. Demiral, que na temporada passada pela Atalanta havia disputado 28 jogos e marcado um gol. Ele, além de ter passado pela Atalanta, já jogou também pela Juventus, então é um zagueiro novo, de velocidade, força e que tem já bastante bagagem. Esses pontos da defesa que eu citei, tanto do Al Hilal quanto do Al Ahly, vão fazer a diferença ao longo da temporada. Porque, por muitas vezes, os times na Arábia se preocupam apenas em reforçar os seus meio-campos e os seus ataques. Então, todos os times hoje por lá têm ataques competitivos. A questão é, se você não tiver uma boa defesa, você não para os bons ataques que os seus adversários têm. Então tô vendo o Al Ahly montando um time competitivo, tanto no ataque quanto na defesa, quanto no meio campo. Outros times não estão seguindo a mesma filosofia, e isso vai pesar. Não adianta você ter, por exemplo, um Benzema lá no ataque e o seu zagueiro não ser um zagueiro de alto nível. Agora vamos para o futebol europeu, começando pela Inglaterra. Por lá, a qualquer momento, segundo informação do Fabrizio Romano, o Aston Villa pode anunciar a contratação do meia italiano Nicolo Zaniolo, de 24 anos. Jogador que ficou muito conhecido defendendo a Roma, mas hoje está no Galatasaray da Turquia. Inclusive, foi contratado bem recentemente. Segundo Fabrizio Romano, nesse momento, o Zaniolo já está a caminho do Aston Villa. Já passou até pelos exames médicos. Ele está sendo contratado do Galatasaray por empréstimo de uma temporada. Então o Zaniolo seguirá normalmente tendo contrato com o Galatasaray até 2027. Na última temporada, somando o que ele fez pela Roma e pelo Galatasaray, foram 28 jogos, com 7 gols marcados e 4 assistências. Então Aston Villa, pouco a pouco, melhorando seu time. Zaniolo pode chegar agora, já tinham contratado Diaby, que estava no Bayer Leverkusen, então novas opções para o Unai Emery. Falamos de um jogador que está indo da Turquia para a Inglaterra. Agora vamos falar de um que está indo da Inglaterra para a Grécia. Tô falando do meia Gustavo Scarpa, de 28 anos, que aqui no Brasil passou pelo Palmeiras recentemente e passou também pelo Fluminense. O Scarpa estava fora dos planos do Nottingham Forest da Inglaterra. Acabou jogando pouco na última temporada, apenas 10 jogos, porque ele teve problemas para se adaptar, sofreu com lesões, então sem espaço para essa nova temporada, Scarpa está agora sendo emprestado para o Olympiacos da Grécia, negociação que já foi até oficializada. Como o Nottingham Forest e o Olympiacos têm o mesmo dono, então isso facilitou essa transação e Scarpa passará agora a temporada 2023-2024 lá na Grécia. O Gustavo Scarpa, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele é um bom jogador para o nível do futebol brasileiro. Tanto que, no ano passado mesmo, o Palmeiras venceu o Brasileirão com ele sendo o melhor jogador do campeonato. Agora, quando você vai para uma Premier League, ainda mais na idade que ele foi, as coisas são diferentes.
Você pega, por exemplo, o Danilo, que jogava com ele no próprio Palmeiras, ele vai se aproveitar do Nottingham Forest, porque é um nome jovem, um nome promissor, um nome que daqui a algum tempo o Nottingham Forest vai conseguir vender. No caso do Scarpa, ele já era um jogador com quase 30 anos, que fisicamente deixa a desejar, ele é um jogador muito franzino, ainda mais para uma liga competitiva e de muito contato como é a Premier League, então tudo isso teve um peso. Quem sabe agora no Olympiacos, que tem um time mais forte lá na Grécia, onde ele possa ter realmente mais sequência de jogo, se ele não volta a encontrar o seu melhor futebol. Agora vamos para a Alemanha para dar início a algumas atualizações sobre o Bayern de Munique. Uma grande preocupação do Bayern ainda nessa janela vinha sendo contratar um novo goleiro. Até porque Neuer passou por nova cirurgia e só deve voltar em 2024, e o goleiro que vinha o substituindo, que era o Sommer, foi negociado com a Inter de Milão. Então o Bayern vinha procurando alguns nomes. Eles queriam a princípio o Kepa, que estava no Chelsea, mas ele acabou indo para o Real Madrid. Depois queriam o Ortega do Manchester City, mas o City não liberou, então começaram a procurar por novas opções. Segundo a Sky Sports, um nome que esteve sempre sendo oferecido ao Bayern, mas o Bayern não quis, foi do espanhol David De Gea, de 32 anos. Goleiro que nesse momento está livre no mercado, desde que deixou o Manchester United. Não teve o seu contrato renovado. Então De Gea, até por ser um goleiro de nome, um goleiro que foi titular do United nos últimos anos, ele foi oferecido, mas o Bayern em nenhum momento quis. E um dos argumentos utilizados pela diretoria é que o De Gea tem um salário muito alto para os padrões do Bayern de Munique. Então por isso o nome dele sempre foi deixado de lado. Realmente faz parte da cultura do Bayern de Munique não gastar tanto em transferências, o Harry Kane nessa janela foi uma exceção, e eles também não costumam pagar salários astronômicos. Então agora, segundo a informação da própria Sky Sports, o Bayern de Munique tem avançado para contratar um goleiro que para muita gente é desconhecido, que é o goleiro israelense Daniel Peretz. Ele pertence ao Maccabi Tel Aviv, lá de Israel. Está sendo contratado nesse momento por apenas 2 milhões de euros. Então a temporada já começou em várias ligas do futebol europeu e o De Gea ainda está livre no mercado. Será que ele vai continuar assim até o final da janela? Ainda no Bayern de Munique, agora vamos falar de uma peça importante que pode ir embora ainda nessa janela. Segundo a informação do jornalista Fabrizio Romano, o lateral direito francês Benjamin Pavard recebeu proposta oficial para se juntar à Inter de Milão. A proposta já está na mesa no Bayern de Munique e está no valor de 25 milhões de euros. É aquilo, até pela importância do Pavard, por ser um cara que pode jogar como lateral, como zagueiro, o Bayern não pensava hoje em se desfazer dele. É uma peça que tem sim o seu valor dentro do time. Porém, Pavard tem contrato só até 2024 e tem insistido para a diretoria que quer sim ser negociado, quer um novo desafio. Então a Inter de Milão já fez essa oferta oficial de 25 milhões de euros e o Manchester United também tem monitorado sua situação nessas últimas semanas. Pavard tem 27 anos e na temporada passada disputou 43 jogos, marcando 7 gols e dando uma assistência. Um número de gols alto para um lateral porque ele é muito forte na bola aérea. Então a tendência de momento é que o Pavard seja sim negociado com a atual vice-campeã da Champions League. Finalizando agora a nossa passagem pelo Bayern de Munique, vamos falar de um jogador que tem recebido algumas sondagens de times da Premier League, mas o Bayern de Munique não pensa nesse momento em negociar. Tô falando do meio-campo holandês Ryan Gravenberch, de 21 anos. Gravenberch, sejamos sinceros, hoje é reserva absoluto no Bayern de Munique. Não tem como ele querer ser titular no meio-campo que tem Goretzka, tem Kimmich, fica realmente complicado para ele. Só que mesmo ele não sendo titular, o Bayern de Munique não pensa em se desfazer dele, porque o enxerga como um nome que será muito útil no futuro. Então, segundo o Fabrizio Romano, recentemente o Manchester United e o Liverpool fizeram sondagens, consultaram para saber as condições para contratar o Gravenberch, mas o Bayern de Munique nem quis ouvir propostas, abrir conversas, muito pelo contrário. Eles querem que o Gravenberch permaneça, realmente pegue mais o jeito do time e tenha sua importância nas próximas temporadas. Não querem que o Gravenberch seja assim apressado, ansioso. Tudo vai acontecer conforme o planejamento. Gravenberch tem contrato com o Bayern de Munique ainda até 2027. Na última temporada foram 33 jogos com apenas um gol e uma assistência. O jogador chegou a cogitar em determinado momento um empréstimo, mas depois acabou mudando de ideia, justamente por conta desse planejamento que o Bayern de Munique tem para ele a longo prazo. Agora vamos para o futebol italiano. Por lá, o atual campeão italiano, o Napoli, tá fechando uma grande contratação. Tá fechando com um jogador que interessou até nessa janela ao Barcelona e ao Real Madrid. Tô falando do meia espanhol Gabri Veiga, de apenas 21 anos. Ele que vinha sendo destaque absoluto, defendendo o Celta de Vigo. Segundo informação do Fabrizio Romano, o Napoli tá fechando nesse momento a contratação do Gabri Veiga.
a negociação está sendo fechada num pacote total de 36 milhões de euros. Desses 36 milhões de euros serão 30 milhões de euros fixos e mais 6 milhões de euros em bônus. Anúncio oficial deve acontecer agora nesse final de semana. Gabri Veiga, como eu disse, vinha se destacando pelo Celta de Vigo. Na temporada passada foram 40 jogos, 11 gols marcados e 4 assistências. Jogador habilidoso, jogador que tem boa finalização, tem potencial, então na minha visão tá indo pro time certo. Ainda mais que o Napoli não negociou o Kvaratskhelia, não negociou o Victor Osimhen, então a base campeã italiana segue ainda no time. Uma perda significativa acabou sendo o Kim Min-jae, que foi pro Bayern de Munique. Mas de resto, o time veio novamente forte para fazer mais uma grande temporada e sonhando em surpreender mais uma vez. Agora a gente fecha esse vídeo na Espanha indo para o Barcelona. O Barça, todo mundo sabe, tem enfrentado problemas para poder registrar novos jogadores em La Liga, para poder anunciar reforços, tem sido mesmo difícil, até porque o Barça passa ainda por um caos financeiro. Ainda assim, o Barça pode anunciar ainda nessa janela a contratação de um jogador que sempre quis jogar no Barcelona. Disse isso em várias entrevistas. Tô falando do atacante português João Félix, de 23 anos. Segundo informação do jornalista Gianluca Di Marzio, uma negociação que antes parecia impossível tem avançado nas últimas horas. O Barça pode contratar em breve o João Félix, mas não será em definitivo, e sim por empréstimo. João Félix pertence ao Atlético de Madrid, mas está fora dos planos do técnico Diego Simeone. E o relacionamento interno do João Félix lá no time espanhol é péssimo, então isso favorece para que ele seja negociado, mesmo que por empréstimo, ainda nessa janela. Então as conversas têm avançado com o Barcelona e o Barça deve contratá-lo mais ou menos nos mesmos moldes que o Chelsea contratou por empréstimo na última temporada. Então o Barça se prepara para pagar uma taxa entre 7 e 8 milhões de euros para ter o português por uma temporada no seu elenco. E chega até que num bom momento, até porque o Barça acabou de perder o Dembélé, que foi negociado com o PSG. João Félix não é da mesma posição, mas ainda assim é um nome versátil para o ataque do Xavi. João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid ainda até 2027, então ainda teremos uma grande novela desse relacionamento conturbado pela frente. Na temporada passada, somando o que ele fez pelo Atlético de Madrid e pelo Chelsea, foram 40 jogos, 9 gols e 3 assistências. Agora quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Põe aqui a sua opinião a respeito de alguma transferência que eu falei aqui, que eu quero muito ver o que você pensa. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa sexta do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!